Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a como trabalhar com o Dark Mode, o famoso tema escuro. Então nesse vídeo eu vou te ensinar do absoluto zero a trabalhar com o tema escuro, tema claro e tema escuro. Mas antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube e também ajudar esse vídeo a ser posicionado. Com o vídeo sendo posicionado, outras pessoas que precisam desse conteúdo de Dark Mode, de tema escuro, vão conseguir encontrar com mais facilidade. É rapidinho, é de graça, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu quero fazer um convite para você. Se você é novo no nosso canal, clica nesse botão que está embaixo do vídeo, um botão vermelho chamado inscrever-se. Se inscreve no canal, ative o sininho com todas as notificações, porque toda semana eu trago um vídeo totalmente diferente. Eu trago vídeo de tutoriais de desenvolvimento de aplicativos Android, eu trago notícias, eu trago atualizações. Para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho. Então bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Galera, começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar do absoluto zero como que a gente trabalha com Dark Mode, o famoso tema escuro, né? O tema noturno. Então a gente consegue utilizar o tema claro, que é o tema padrão, e a gente consegue utilizar o tema escuro. E a gente consegue mudar as cores da nossa aplicação, as cores dos componentes, dos layouts, conforme a gente faz a alteração do tema. Vamos lá, você vai abrir o Android Studio, a gente vai criar um projeto do zero, um projeto bem simples para a gente começar a trabalhar com o tema escuro e você entender como é que funciona toda essa parte de temas. Então vamos lá, vamos vir aqui em New Project, vamos criar um novo projeto, vamos escolher uma atividade vazia, eu vou escolher aqui Empty Activity, vou selecionar, vou clicar aqui em Next e aqui em Name eu vou colocar um nome para o meu aplicativo. Eu vou colocar aqui, ó, tema escuro, você pode colocar um nome que você quiser aí no seu aplicativo. Aqui no Package Name eu vou colocar com.marcos. Tema escuro, esse aqui vai ser o nome do meu pacote. O meu projeto ele vai ficar salvo dentro da pasta Android Studio Projects e a linguagem que a gente vai estar utilizando é a linguagem Kotlin. API mínima 21, vamos clicar em Finish e aguardar o projeto ser criado. Beleza, o meu projeto acabou de ser criado, a gente vai acessar aqui a nossa Main Activity, a parte visual da nossa aplicação. Vamos acessar aqui o Split para acessar os códigos XML, vamos minimizar e aqui na tela principal eu vou fazer algumas modificações. Eu vou colocar aqui um botão flutuante e eu vou aumentar também esse texto padrão, esse Hello World. Então aqui nesse Text View eu vou colocar o atributo Text Size, eu vou colocar 18 SP, vou aumentar um pouco mais o tamanho desse texto. Embaixo desse Text View eu vou colocar um botão flutuante, então aqui eu vou passar um float Action Button, vou colocar esse aqui, ó, esse componente aqui, que é um botão flutuante, Float Action Button, vamos fazer o fechamento. Aqui na largura vai ser Wrap Content e na altura vai ser Wrap Content também. Já vai aparecer aqui o nosso botão flutuante, eu quero alinhar esse botão flutuante na parte de baixo do meu layout, a gente está utilizando aqui Constraint Layout, então a gente precisa trabalhar com as constraints para poder alinhar os componentes aqui na nossa tela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar utilizando aqui, ó, Constraint Bottom to Bottom Off, eu vou alinhar esse botão flutuante na parte de baixo do meu conteúdo pai, Parent, que nesse caso é o meu Constraint Layout, já foi alinhado aqui na parte de baixo. Eu quero colocar esse botão ao final do meu layout, então eu vou passar aqui, ó, Constraint End to End Off, vou alinhar esse botão ao final do meu conteúdo pai e aqui eu vou definir uma margem para ele não ficar muito colado aqui na parte de baixo. Então eu vou definir uma margem geral em todos os lados, né? Esquerda, direita no topo e na parte de baixo de 20 dps. E aí ele vai ter um espaçamento bem interessante aqui, ó. Feito isso, eu quero colocar também
um ícone dentro desse Float Action Button, que nesse caso seria um vetor. Eu vou criar um ícone e vou passar para o nosso Float Action Button. Vou vir aqui em Project, vou acessar aqui Res e dentro da pasta Drawable eu vou criar um vector, ou seja, um ícone. Então vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui em New, eu vou acessar aqui, ó, Vector Asset, vou dar 2 cliques aqui e eu vou pesquisar pelo ícone ADD, que é o ícone de adicionar. Vou selecionar, vou clicar aqui em OK, eu vou renomear esse ícone para IC ADD, eu vou trocar a cor desse ícone clicando aqui em Color 2 vezes e vou colocar a cor branca. Feito isso, eu vou clicar aqui em Next e eu vou clicar aqui em Finish. Feito isso, a gente já tem aqui, né, o nosso ícone, que é o nosso ícone de adicionar. Eu vou passar para o meu Float Action Button através do atributo src, passando o nosso ICADD que vem da pasta Drawable. Feito isso, a gente tem aqui, né, o nosso ícone de adicionar. Ele ficou preto, mas a gente vai trocar ele para a cor branca daqui a pouco. Feito isso, a gente já tem um layout bem interessante, um Float Action Button, e a gente também tem aqui o nosso texto Hello World. Vamos executar, eu já estou com um emulador aqui criado, né? Pixel 4 API 31, eu vou executar e vamos ver como é que está a nossa aplicação. O nosso layout já está criado aqui, é um layout bem simples, com um botão flutuante, um texto aqui no meio, e a gente tem basicamente esse layout aqui, né? Uma barra de ação e a status bar. Feito isso, vamos acessar aqui o projeto e para a gente trabalhar com os temas, a gente vai acessar aqui, ó, Res, a gente vai vir aqui em Values e a gente vai ter essa pasta chamada de Themes. Então vou acessar aqui e eu vou ter 2 arquivos XML. A gente vai ter o themes.xml, vou dar 2 cliques aqui. Essa daqui é a configuração para o tema claro, que é esse tema que vem por default aqui no Android Studio, o tema padrão. E a gente tem o arquivo XML chamado de themes.xml, porém night, ou seja, o tema noturno, o dark mode, o tema escuro. Então vou dar 2 cliques aqui. Basicamente são os mesmos atributos que a gente tem aqui no tema claro. A gente vai ter aqui no tema escuro, com a diferença que as cores são diferentes, né? As cores que estão configuradas. Então a gente vai configurar o tema escuro aqui no arquivo themes.xml night e o tema claro a gente vai configurar aqui no themes.xml. Então o que a gente quer fazer? Quando a gente estiver utilizando o tema claro do nosso celular, do nosso sistema operacional, o nosso aplicativo ele vai ficar com essas cores aqui. Quando a gente mudar para o tema escuro lá no nosso aparelho celular, o nosso aplicativo ele vai mudar o tema dele. A cor desse Float Action Button vai mudar, a cor do texto, a cor de fundo, a cor da status bar. Então todas as cores vão mudar. Por quê? Porque o tema é diferente. A gente quer mudar o aplicativo conforme o tema é alterado. Porém, a gente precisa configurar esse tema primeiramente. Então vamos lá, vamos analisar primeiramente o tema claro, que é o que vem por padrão. A gente tem aqui, ó, alguns atributos que estão dentro do themes.xml, que nesse caso é o tema claro, esse primeiro tema aqui. A gente tem aqui, por exemplo, o Color Primary. Esse Color Primary é para mudar a cor da status bar. Então a cor da status bar está pegando essa cor aqui, ó, que está no nosso arquivo de cores, que é o Purple 500. Se a gente acessar aqui o nosso arquivo colors.xml, a gente consegue ver várias cores que vêm criadas por default aqui no Android Studio. Purple 200, Purple 500, Purple 700, Teal 200, Black, White. Então a gente tem algumas cores criadas por default. E essas cores estão sendo utilizadas aqui no nosso arquivo de tema. Então pode ver que a gente está pegando essas cores lá do nosso arquivo Color. Então o primeiro passo é vir aqui no arquivo de cores, criar as cores que vão ficar para o tema escuro e as cores que vão ser utilizadas para o tema claro. Então como é que eu vou organizar o meu arquivo de cores aqui? Eu vou colocar um comentário. Para colocar um comentário aqui dentro do arquivo XML, eu não vou colocar //. Eu não consigo colocar um comentário dessa forma. Para comentar, eu vou abrir o sinal de menor, vou colocar aqui, ó, a exclamação, vou colocar 2 vezes o traço e eu consigo comentar. E para fazer o fechamento, eu vou utilizar o sinal de maior.
e colocar o traço 2 vezes aqui. É dessa forma que a gente faz um comentário dentro de um arquivo XML. E aqui dentro eu posso escrever um texto. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, tema claro. E aqui eu vou colocar as cores que eu quero para o tema claro. Então, para o tema claro, eu vou ter a cor branca. Então, eu vou dar um Ctrl X e vou passar para cá. Eu vou querer esse teal 700, teal 200, todos esses tons de verde eu vou querer no tema claro. Então, eu vou passar aqui para baixo. E a gente também vai precisar colocar as cores para o tema escuro. Então, aqui eu vou criar um comentário. E aqui eu vou colocar tema escuro. Para o tema escuro, a gente vai ter a cor preta, que é o black, já tem criado aqui, né? Vou dar um Ctrl X e vou dar um Ctrl V para colar aqui na parte de baixo, para manter organizado. A gente vai colocar também o Purple 200, que é esse roxo mais claro. A gente vai colocar para os componentes, como por exemplo o botão flutuante, entre outros componentes que podem utilizar esse roxo mais claro. Então eu vou dar um Ctrl X, porque eu vou estar utilizando essa cor no tema escuro. E eu também vou criar mais uma cor que é um cinza mais escuro, que ele vai ficar aqui na cor de background. Então eu vou colocar aqui, ó, mais uma cor que vai ser o Dark Gray, vai ser o cinza mais escuro. E esse é o hexadecimal dele, que é o 2E, 2E, 2E. É esse cinza mais escuro. E essas outras cores aqui, o Purple 500 e o Purple 700, que está sendo utilizado aqui no tema claro, a gente vai deixar ele no tema claro mesmo. Beleza, então dessa forma aqui, a gente já tem as cores para o tema claro e as cores para o tema escuro. Isso daqui é uma forma de a gente organizar o nosso arquivo de cores. Agora a gente vai acessar aqui, ó, o nosso tema claro. A gente tem, por exemplo, aqui o Color Primary. Esse Color Primary vai ser a cor da barra de ação aqui, ó. Então, ele está utilizando o Purple 500, que é o roxo mais intermediário. Se eu trocar aqui para preto, por exemplo, ó, só para você ver que ele vai mudar a cor da nossa barra de ação aqui, ó. Então, ele mudou a cor da barra de ação para preto. Nesse caso, no tema claro, a cor da barra de ação, eu quero que seja o Purple 500 mesmo. Então, vai ficar nesse tom de roxo aqui. A gente tem aqui o Color Primary Variante. Essa daqui vai ser a cor da barra de status. Essa barra aqui de cima aqui, ó. Ele está utilizando essa cor aqui, ó, Purple 700, que é esse tom de roxo mais escuro, correto? Então ele está utilizando o Purple 700 aqui. Aqui a gente tem o nosso Float Action Button. Ele está pegando essa cor verde aqui, ó, que é o Teal 700, que é o Color Secondary. Então, por padrão, ele pega essa cor aqui, Color Secondary, mas a gente pode personalizar. Aqui no Color On Secondary é a cor dos ícones. Então, por padrão, os ícones eles estão ficando todos na cor preta. Nesse caso, eu quero que ele fique branco no tema claro. Então, eu vou passar aqui o White, a cor do ícone vai ficar branco no tema claro. Então, vou executar aqui, ó. A cor do ícone de adicionar ficou branco. E aqui eu posso criar mais estilos. Então, por exemplo, para o tema claro, eu quero manter a cor de background do layout. Eu quero manter a cor branca. Eu quero manter a cor desse botão flutuante nesse tom de verde aqui. E eu também quero colocar uma cor no texto. A cor de todos os text view vai ficar na cor preta, por padrão. Então eu vou criar mais alguns estilos aqui dentro do meu arquivo de temas. Então eu vou criar aqui mais um estilo. O primeiro que eu vou criar vai ser a cor de fundo. Então eu vou colocar aqui, ó, background. Vou colocar tudo com letra maiúscula para ficar mais fácil. E aqui eu vou fazer o fechamento. E aqui dentro eu vou criar um item. Então, nesse caso, eu vou passar aqui o atributo Android, 2 pontos. E eu vou escrever background. Já vai aparecer aqui, ó, Android background. Vou fazer o fechamento aqui. E aqui eu vou passar uma cor de background padrão. Qual que é a cor padrão que eu quero? É a cor branca. Então, eu vou passar aqui a cor branca que vem do nosso arquivo de cores. Então, color/white. Então, a gente criou aqui um estilo chamado de background, passando uma cor branca para o nosso atributo de background aqui. Então, quando a gente aplicar esse estilo para o nosso container principal, por padrão, ele vai pegar a cor branca, certo?
A gente vai criar aqui mais um estilo que vai ser para o nosso text, para os nossos textos. Todos os textos da aplicação vão ficar com uma cor padrão, no caso do tema branco. Então, vou criar aqui text color. E aqui eu vou criar mais um item, que nesse caso eu vou passar o atributo aqui, ó, Android, text color. Eu quero mudar a cor do texto para preto, nesse caso, né, no tema claro. Então, o fundo vai ser branco e o texto vai ser preto. E eu quero criar mais um estilo aqui, que vai ser específico para o meu botão flutuante. Eu posso criar um estilo para o botão flutuante, um estilo para um componente de texto. Eu posso criar um estilo para cada componente, para me personalizar. Nesse caso, vai ser para o botão flutuante, que eu vou chamar aqui de float, underline, action, underline, button. E aqui eu vou criar um item para ele, que nesse caso vai ser o Android, background. Só que não é background normal, é background tint. Para a gente conseguir definir uma cor para o nosso botão flutuante, temos que utilizar o atributo background tint. Nesse caso, eu vou passar a cor padrão, que é o nosso teal 200. Então, vou passar aqui, ó, teal 200. Então, a gente criou 3 estilos, para a cor de fundo, para a cor do texto e para a cor do Float Action Button. Vamos passar esses estilos para o nosso componente aqui na Main Activity. Então, a gente vai passar para o nosso container principal, que envelopa todos os componentes aqui. O nosso container, basicamente, é o plano de fundo. Então, a gente vai passar um estilo para o nosso container, utilizando o style. E a gente vai passar o nosso estilo aqui, ó, background, que vem do nosso estilo, que está aqui dentro do arquivo de temas, certo? Então, vou passar aqui o meu estilo de background, passando por default o nosso Android background com a cor branca. Então, estou passando um estilo por padrão aqui, que é o branco. Para o nosso text view, eu vou passar um estilo para ele também. Qual que é o estilo? Então, vou passar um style aqui, que nesse caso é o text color. Então, por padrão, a cor do texto vai ser, né, black. Pode ver que ele já mudou a cor do texto aqui, ó, para preto. E aqui no nosso Float Action Button, eu vou passar um estilo para ele também, que vai ser o nosso Float Action Button. E aí ele vai ficar na cor verde mesmo. A gente já definiu aqui o nosso tema claro. Agora a gente vai configurar o tema escuro, que é o nosso arquivo themes.xml night, que é a configuração do tema escuro. Eu vou copiar todos esses estilos aqui, vou dar um Ctrl C. Eu preciso passar para o tema escuro também, vou colar aqui. Precisa ser com o mesmo nome, tá? Senão ele não vai conseguir trocar. E aqui no tema escuro vai ser diferente, vai ser outras cores. Por exemplo, quando a gente trocar para o modo escuro, eu quero que a cor de background seja aquele cinza mais escuro. Eu não quero que seja branco. Então, eu vou passar aqui a cor Dark Gray, que é essa cor mais escura aqui, né? Esse cinza mais escuro. Então, para a cor de background, vai ser o Dark Gray. A cor do texto vai ser branco. Por quê? Porque como a cor de fundo vai estar num cinza mais escuro, né? Beirando preto, a cor do texto aqui, Hello World, vai estar na cor branca. Então, a cor do text vai ser white. Vai ser o contrário aqui. A cor do Float Action Button no tema escuro não vai ser verde. Vai ser um roxo mais claro. Que nesse caso vai ser o nosso Purple 200. Então, eu vou passar aqui, ó, o Purple 200. A gente pode utilizar esse tema mesmo, que é o theme.materialComponents Day-Night Dark Action Bar, ou a gente pode utilizar o tema do próprio app-compat, que nesse caso eu vou estar utilizando da app-compat mesmo, que é esse daqui, ó, theme.app-compat Day-Night. Então, esse tema que a gente vai estar utilizando. No caso aqui, o Color Primary Variant vai ser a cor da status bar. Vai ser ao contrário. Então, nesse caso, a gente pode colocar aqui na cor da status bar para preto. Então, vou colocar aqui black. E aqui no Color Primary Variant vai ser a cor da nossa barra de ação. Então, nesse caso, eu vou colocar preto também no modo escuro. Então, vai ser black. A gente já tem, né, os estilos configurados aqui na nossa ActivityMain.xml,
você já consegue testar o tema claro e o tema escuro, porque a gente já fez essa configuração. Então, se a gente vir aqui, ó, no layout mesmo, eu posso vir aqui, ó, aqui na parte de cima, eu posso clicar aqui, ele já está utilizando o tema branco. E se eu colocar aqui, ó, o Night, ele já vai trocar para o tema escuro. Pode ver, ó, que ele pegou as cores do tema escuro que eu configurei aqui, ó. O cinza mais escuro, o texto branco, o Float Action Button como Purple 200 e as outras configurações que a gente não consegue ver aqui. Então posso trocar e consigo ver por aqui também, ó. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou executar e a gente vai testar esse tema escuro e esse tema claro pelo nosso dispositivo. Então, por padrão, ele pega a configuração do tema claro, que é o que vem por padrão, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso dispositivo, vai acessar as configurações e pelo próprio sistema operacional, a gente vai vir aqui, ó, em acessibilidade e tá aqui, ó, tema escuro. A gente vai ativar o tema escuro do nosso celular. Então, vou ativar o tema escuro, beleza, ativei, vou voltar no meu aplicativo e automaticamente o nosso aplicativo já foi configurado com as cores do modo noturno, que foi as cores que a gente configurou no nosso arquivo themes.xml Night, que é o tema noturno. Então pode ver que o Float Action Button ele ficou na cor roxa, o fundo aqui ficou um cinza mais escuro, a barra de ação, a barra de status ficou preto e a cor do texto ficou branco. Ah, agora eu vou trocar para o modo claro. Vou voltar para o modo claro aqui. Voltei para o modo claro, vou voltar para a minha aplicação e ele vai pegar as configurações que estão aqui no meu arquivo themes.xml referente ao tema claro. Então agora o meu botão flutuante ficou verde, o texto ficou preto, a cor de fundo ficou branco e a cor da status e da barra de ação ficou nesse tom de roxo. Então a gente consegue fazer essa configuração de Dark Mode e de tema claro de uma maneira bem tranquila aqui no Android Studio utilizando o desenvolvimento nativo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e na próxima aula eu vou trazer mais uma aula de Dark Mode aqui. Eu recomendo que você se inscreva no canal, já deixa o like nesse vídeo. Na próxima aula eu vou mostrar para você como que você pode configurar o tema escuro e o tema claro pela própria aplicação. Então a gente está trocando o tema da aplicação pelo celular, né? Pelo sistema operacional do nosso dispositivo. Porém, a gente consegue também colocar essa funcionalidade dentro do aplicativo. Por exemplo, eu posso colocar aqui um botão, um Swift, por exemplo, e quando eu clicar nesse botão, eu vou trocar para o tema escuro. Quando eu tocar nesse botão novamente, o meu tema ele vai ficar claro. Então eu consigo trocar o tema do meu aplicativo dentro do próprio aplicativo. Então na próxima aula eu vou mostrar como é que você faz isso. Salva esse projeto, a gente vai estar utilizando esse mesmo projeto aqui, salva ele aí. Na próxima aula eu vou te mostrar essa funcionalidade.